Como que isso afeta de fato o serviço público? A gente vê a cada dia um retrocesso a mais. Bom, afeta diretamente o serviço público, em primeiro lugar, pensando também na realidade do servidor público. A gente sabe que no caso do judiciário, os trabalhadores eles têm passado por uma intensificação do trabalho muito elevada nos últimos anos, por isso adoecem muito, têm depressão, muitos inclusive chegam até a cometer suicídios, e com o aumento da idade para se aposentar e também o fato de que será necessário 40 anos de contribuição para poder receber o benefício integral, isso faz com que muitos servidores que já estão adoecidos permaneçam ainda mais tempo trabalhando. Isso afeta diretamente a qualidade do serviço público ofertado, porque impede que se tenha uma renovação do quadro funcional num período menor, e também atinge diretamente a qualidade do serviço público oferecido, porque a gente tem que entender que a reforma da Previdência é apenas a primeira medida que o governo está tomando no sentido de realizar contingenciamentos de gastos para cumprir a Emenda Constitucional 95. Vamos lembrar que a Emenda Constitucional 95 ela foi fixada no final do ano passado, por meio da aprovação no Senado brasileiro, e ela congela os gastos do Estado por um período de 10 anos, prorrogável por mais 10. Então, são 20 anos de austeridade contra o povo para beneficiar os setores rentísticos da economia que se apropriam do pagamento da dívida pública. Ao congelar os gastos, a gente tem que entender que qualquer aumento de receita não vai se converter para os serviços públicos, não vai servir para aumentar o quadro funcional, não vai servir para melhorar a qualidade das creches, dos hospitais, das escolas públicas, para qualificar os servidores, para valorizar os servidores, nada disso. O congelamento de gastos, na verdade, ele vem para piorar os serviços públicos, porque justamente é feito por governantes como o Temer, que não tem compromisso nenhum com a maioria da população, que não estão tomando medidas para melhorar a situação do atendimento público. E a reforma da Previdência é essa primeira medida. Ela vem para fragmentar a classe trabalhadora, tenta colocar os trabalhadores da iniciativa privada contra os trabalhadores do serviço público, o que é muito grave porque é uma narrativa falsa, porque todos os direitos que os servidores públicos têm, eles conquistaram através de lutas sindicais, lutas justas por direitos, e eles têm, na verdade, essas lutas têm muito a ensinar para os trabalhadores no Brasil que ainda estão sofrendo com perdas de direitos, como a reforma trabalhista. É importante lembrar que a reforma trabalhista não só derrotou direitos que haviam sido conquistados historicamente pela classe trabalhadora brasileira, como uma dessas perdas foi a dificuldade agora de se acessar, praticamente impossibilitar o acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho. Com isso, os trabalhadores ficam impedidos de se defenderem, muitos já estão sofrendo com prejuízos financeiros, morais e psicológicos, porque têm que pagar custas processuais pelo simples fato de lutarem pelos seus direitos na Justiça. Então, o que eu queria chamar a atenção dos servidores do judiciário é que é importante dialogar com a sociedade, é importante valorizar o serviço público para justamente evitar essa fragmentação e evitar que o discurso do privilégio ele tome conta e ecoe na sociedade. Embora eu também acredite que não tem condições disso acontecer por enquanto, porque Michel Temer e o Congresso Nacional não gozam de prestígio para conseguir empurrar um abacaxi, como é a reforma da Previdência, para cima dos trabalhadores. Mas é preciso que se atenha que é um ataque contra o serviço público. Então, nós temos que defender os direitos já conquistados pelos servidores públicos e também o direito da população a acessar esses serviços públicos, que não são acessados apenas pelos mais pobres, que são assistidos pela assistência social. Os serviços públicos eles são essenciais para toda a população, como a Justiça do Trabalho. Em muitos casos, são serviços ofertados exclusivamente no âmbito do Estado, como é o caso da Justiça. É interessante os pontos que a Tamara coloca, né? Porque a gente tem que fazer essa reflexão, porque o prejuízo para o serviço público, ele não é somente para os servidores, além de ser também para os servidores, ele é para a própria sociedade, né?